Eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu quero começar a tratar a respeito de pregação expositiva, justamente olhando para um texto das Escrituras que nos mostra o apóstolo Pedro fazendo uma pregação expositiva. Existem muitos tipos de pregação, e ao longo da história do cristianismo, nós temos percebido vários pastores e várias igrejas escolhendo várias formas de exposição bíblica e várias formas de pregação, por assim dizer. Nós nas Escrituras também encontramos alguns tipos diferentes de pregação. Nós temos, via de regra, dois que nos chamam muito a atenção. Uma, que é a principal, é a exposição bíblica, que a gente vê os apóstolos fazendo, o próprio Senhor Jesus fazendo, os profetas fazendo, como se estivessem seguindo um padrão. Mas uma outra forma também era uma espécie de tipificação encarnada de alguma mensagem que queria ser dada. Mas isso era mais típico do período dos profetas, que era quando a gente percebe o Senhor chamando o profeta para ir à casa do oleiro, ou quando o Senhor pede para que ele amarre uma corrente no pescoço, ou quando ele faça alguma outra coisa, como por exemplo, vai e se casa com uma prostituta, e com isso ele queria, o Senhor, trazer uma mensagem para o povo por meio de algumas coisas que tipificavam aquilo que o Senhor queria comunicar. Mas essa era uma forma extraordinária de pregação. A forma ordinária de pregação sempre foi receber as palavras do Senhor e entregar aquelas palavras de uma maneira fiel, cuidadosa, fazendo aplicações aqui e ali das consequências de dar ouvidos ou não àquela palavra que vinha da parte do Senhor. Por isso que quando a gente ouve os profetas falando, uma das expressões mais comuns é: assim diz o Senhor. O profeta não fala de si mesmo, o profeta não tem nem que pensar no que ele vai falar. O profeta é escravo da palavra, ou como escreveu Jeremias, o profeta é boca de Deus. Ele tem que separar o precioso do vil, aquilo que é santo daquilo que é profano, e de uma maneira cuidadosa e santa, procurar saber qual é a direção daquilo que Deus quer dar para aquele povo, e então dizer aquilo que Deus quer dizer para aquele povo. Com essa perspectiva é que a gente encontra o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, pregando pela primeira vez na história da igreja, porque a igreja nasce aqui em Atos capítulo 2. Quando aqueles irmãos que estavam reunidos em uma casa em Jerusalém são batizados na vinda do Espírito Santo, e então eles começam a falar em outras línguas ou em línguas estranhas, e aí então Pedro começa aquela que foi a primeira pregação da história da igreja. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, nós lemos assim: Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. No versículo 13, essa era a acusação. Outros, porém, zombando, verso 13, diziam: estão bêbados. Pedro vai dizer no final do 15 que era às 9 horas da manhã, ou era a terceira hora do dia. E aí no verso 16 ele continua: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí então, após fazer essa pequena introdução, o apóstolo Pedro cita o texto que aparentemente ele tinha de cor na cabeça dele. É muito improvável que Pedro não carregasse debaixo da sua roupa os textos bíblicos, mas é possível que sim, mas naquela época era muito improvável, porque os rolos dos profetas posteriores, anteriores, a gente chama de maiores ou menores hoje em dia, ou da Torá, ou da salmodia, né, os textos sapienciais, que juntavam salmos, provérbios, Jó, cantares, eclesiastes, isso daí tudo ficava lá no templo, ou nas sinagogas, não ficava na mão do povo, como hoje a gente tem. Então, e era muito comum que naquela época as pessoas decorassem os textos bíblicos. E a gente vê Pedro citando quase de forma decora aquilo que está lá em Joel capítulo 2. Vamos continuar em Atos 2:17 a gente lê: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas filhas derramarei o meu espírito. Naqueles dias
E profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você puder, deixa com o dedo aberto o texto aí de Atos 2, e volta comigo lá para Joel, capítulo 2, onde nós encontramos a citação dessa passagem. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. 28 até o 32. Eu estou lendo aqui, se você percebe que está um pouco diferente, né, da tua versão, na Nova Almeida Atualizada, okay? A NAA, que é uma atualização da revista atualizada de João Ferreira de Almeida. É a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, lá em Joel 2, a partir do 28, diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a passagem que lá em Atos 2, Pedro está citando. Quando em Atos 2,17 ele diz: E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. A gente vê que em Joel 2,28 ele diz: E acontecerá depois disso. Depois disso são alguns acontecimentos que são narrados nos versos anteriores a Joel 2,28. Onde ele fala sobre o propósito final de Deus e a vinda do Senhor Jesus Cristo e tudo mais. Depois daquelas coisas que aconteceriam com Israel nos últimos dias, conforme pensavam os profetas do Antigo Testamento, que ali seriam os dias antes do fim dos tempos, que seriam marcados pela vinda do Messias, logo após a vinda do Messias, que marca o início do fim dos tempos, ele derramaria o seu espírito sobre toda a humanidade. E a gente sabe que isso daqui não é uma palavra literal, mas é aquilo que eles chamam de hipérbole. Aliás, a gente também chama isso de hipérbole na língua portuguesa, que é uma linguagem exagerada, é a figura do impossível, é uma maximização de algo, uma exacerbação, é um exagero de alguma coisa. Como, por exemplo, hoje à noite, a hora que a gente terminar de cultuar o Senhor aqui, vamos todo mundo no chimarrão? Eu descobri que existe chimarrão. Aliás, eu almocei hoje lá, desculpa falar para você, mas me levaram lá para comer. E eu estou até mal aqui agora à noite para pregar, né? Mas me levaram nesse restaurante abençoado, né? Então, por que eu falava? Sim, se eu dissesse, olha, hoje à noite, a hora que acabasse aqui, eu tenho uma palavra para dar para vocês, que o pastor dessa igreja aqui, um homem abençoado, ele vai pagar para todos os inscritos um rodízio no chimarrão. E ele já até começou a se mexer ali, que o Espírito Santo começou a falar no coração dele. Então o pastor foi embora. O que significa eu dizer que ele vai pagar para todo mundo? Que ele está pobre? O que significa a expressão todo mundo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês não estão aqui compreendendo que quando eu digo que todo mundo, é todo mundo, embora eu tenha dito todo mundo. O que quer dizer todo mundo? Todas as pessoas que estão nesse lugar. Essa expressão, todos, todas as pessoas, todo mundo, essa também era é uma expressão, uma figura de linguagem que está presente em quase todas as línguas que existem, inclusive no hebraico, inclusive no grego, que são as línguas originais da Bíblia. E é por isso que a gente, quando lê a Bíblia, a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a Bíblia usa esse tipo de linguagem e a gente acha que é o mundo inteiro mesmo. Então, quando Deus está dizendo em Joel 2,28 e em Atos 2,17, derramarei o meu espírito sobre todo mundo, ele vai derramar sobre todo mundo? Você sabe que não. O espírito veio e tem muita gente que não o recebeu. O que significa isso? É uma figura de linguagem, é uma hipérbole, mas Pedro é fiel nessa pregação, nessa exposição. Da maneira como ele recebe do profeta, ele entrega aqui. Ele não tem a preocupação de mudar o texto, nem de acrescentar nada no texto, nem de pular o texto. Do jeito como o texto está, ele coloca: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. É lógico que é uma figura de linguagem que quer dizer que em pessoas
que estão presentes em toda a humanidade, o Espírito do Senhor será derramado. Inclusive em pessoas que estariam muito longe de Jerusalém, onde Pedro pregou essa passagem. Muito longe. Pessoas que um dia morariam numa cidade chamada Juiz de Fora, no interior do Brasil. Eles também teriam, porque eles também são parte de pessoas que vivem em todo o mundo. Mas nem por isso significa que todo mundo em Juiz de Fora receberá o Espírito Santo. Bem, logo após usar essa figura de expressão, ele fala sobre tudo o que vai acontecer, tanto o profeta Joel quanto Pedro lá. E só para dizer que Pedro vai dizer que esta profecia se cumpriu naquele exato momento, quando a nação celebrava a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a morte do nosso Senhor Jesus. E aí no verso 22, Pedro começa uma explicação dessa passagem de Joel. Quando no verso 22 de Atos 2 ele diz: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, e como vocês sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro está aqui explicando que aquilo que estava a acontecer, porque qual é o contexto de Pedro aqui? Eles estavam falando em línguas estranhas, eles estavam todos antes confinados numa casa, provavelmente a casa da Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E aí então acontece que é uma casa muito grande, estavam cerca de 120, como a gente lê no texto anterior aqui de Atos. O batismo é derramado, eles começam a falar em línguas estranhas à medida que o Espírito lhes capacitava que falassem. E aí o que o texto diz? Que as pessoas que estavam em Jerusalém e ouviam essas línguas estranhas, porque estava cheio de gente de Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, o que essas pessoas percebiam? Cada um na sua própria língua materna. O texto vai dizer um pouco antes, os da ilha de Creta que lá estavam, os árabes que lá estavam, os romanos que lá estavam, e de outras nações, de outras línguas. O que o texto diz? Que cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Essas línguas eram estranhas a quem? Aos judeus. Porque para os judeus não se compreendia aquele tipo de coisa no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma festa de Moisés. É uma festa da Torá. É uma festa do Pentateuco, da lei de Moisés. É uma das grandes festas anuais, onde gente do mundo inteiro vem para Jerusalém para celebrar. É uma festa importante para a nação. Vinha gente de vários lugares, vinha gente de várias línguas. E era comum que todas as leituras fossem feitas na língua escolhida por Deus para se revelar, o hebraico. A língua em que estava escrita todo o Antigo Testamento. Era normal para um judeu ouvir as grandezas de Deus por meio da língua que Deus escolheu para se revelar, que é a língua do povo hebreu. Mas ali, cada um deles ouvia em sua própria língua a respeito das grandezas de Deus. Mas o outro, para quem aquela língua era estranha, ouvia tudo enrolado e achava que eles estavam bêbados. E é o texto que a gente leu agora há pouco, aqui no versículo 13. Está todo mundo bêbado. Mas outros vão dizer, não está bêbado não, porque estou ouvindo na minha própria língua. Então, qual era o ponto? Por que Moisés escolheu esse texto? Por que ele começou essa pregação? Porque naquele contexto em que eles estavam, a questão era, o que eles estão falando? O que é que está acontecendo? Estão bêbados ou não estão? Que língua é essa? Alguns que os compreendia, diziam, eles estão falando sobre as grandezas de Deus. Mas está diferente, porque eles não estão falando das grandezas de Deus na língua em que nós estamos acostumados a ouvir, que é o hebraico. Eles estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua materna. E os mais sabidinhos sabiam que isso era uma profecia. Não só Joel profetizou sobre isso, mas Isaías, principalmente, profetizou sobre isso em Isaías 28, quando ele disse que um dos sinais do juízo de Deus sobre o povo de Israel seria que um dia eles não ouviriam mais
as palavras de Deus em sua própria língua, mas eles ouviriam acerca das grandezas de Deus por meio de línguas estranhas, inclusive Isaías fala no capítulo 28 da sua profecia. Línguas estranhas. Logo, Israel esperava por esse dia, quando Deus não falaria mais com a nação na língua em que ele sempre falou, mas para falar de si mesmo, da sua glória, dos seus propósitos, ele se valeria de outras línguas. E de repente aconteceu isso daqui. Isso gerou confusão. Mas essa confusão ficou maior à medida que aquilo parecia ser uma profecia, que estava a se cumprir. E não estavam bêbados, porque eles estão engrandecendo, glorificando a Deus. E é então que Pedro passa a falar na língua popular da Judéia daquele tempo, que é o aramaico, e aí ele prega o que ele está pregando aqui. E ele começa introduzindo, dizendo, eles não estão bêbados. O que vocês estão vendo é aquilo que foi profetizado, é aquilo que foi prometido. Uma pregação expositiva, ela prima por isso. A pregação expositiva, tanto daqueles tempos quanto dos nossos tempos, prima não por contar histórias, ou fazer voltas, ou, enfim, contar piadas, ou quaisquer outras coisas que não tenham nada a ver com o texto bíblico. Mas a introdução de uma pregação expositiva é uma introdução do próprio texto bíblico. Eu sei que hoje em dia muitos professores de homilética, que é a arte da pregação, eles dizem que uma boa homilia, uma boa pregação, um bom sermão, é aquele onde você capta a atenção de todo mundo, logo no começo. Então você não pode começar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é chata, a Bíblia é desinteressante, a Bíblia não capta a atenção de ninguém. Então você tem que contar uma história, conta uma experiência pessoal, conta uma piada, fala de um acidente que aconteceu, lembra de uma notícia que passou na televisão, enfim. Mas a gente não precisa disso. Não era assim que o povo fazia naquela época. Se nós soubermos profundamente o texto, e mergulharmos no texto, e explorarmos o texto nos apresentará informações importantes e interessantes o suficiente para que a gente possa introduzir o texto, ler o texto, ficar no texto e aplicar o texto na vida das pessoas. Diferente de muitos que quando abrem a Bíblia só porque estão na igreja. Então eles abrem a Bíblia em algum lugar depois de contar algumas histórias, lê o texto, aí fecha a Bíblia. E aí viaja para Jerusalém, para Nova York, para o Rio de Janeiro, e aí conta uma história, conta outra história, lembra da história meio, conta um monte de história da vida deles, e aí no final dá uma motivada em todo mundo, joga todo mundo para cima e dá uma fechada meio que motivacional para que o sermão termine legal. Ele lê a Bíblia, fecha a Bíblia, sai da Bíblia e nunca mais volta para a Bíblia. E aí a gente fica pensando, mas por que, meu Deus do céu, ele leu a Bíblia? Por que ele leu aquele texto? Porque ele não explicou nada do texto. Ele fugiu do texto, nunca mais voltou para o texto. Por que ele precisou do texto? Aqui a gente não vê Pedro fazendo isso. Ele já introduz pensando naquilo que as pessoas careciam de ouvir. E o que eles careciam de ouvir? Do Evangelho. As pessoas precisam do Evangelho. Mas ele começa lembrando, olha, eles não estão bêbados, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. E aí ele cita o texto de Joel. Eu creio de cor. Joel é lido. Depois ele começa a chamar a atenção deles dizendo, olha, escutem o que eu vou dizer. A partir do versículo 22. Jesus o Nazareno. O que Jesus tem a ver com Joel? Tem tudo, porque toda a Escritura fala de Jesus. Ele já aponta para Jesus imediatamente. E aí ele começa a correlacionar sinais, prodígios e milagres que aconteceram com Jesus com a profecia de Joel. E talvez você pense, mas eu acho que não tem nada a ver. Então questione o Espírito Santo que colocou isso na Bíblia e o próprio apóstolo Pedro que pregou isso daqui aqui. Porque Pedro correlacionou, inspirado pelo Espírito Santo na hora de pregar, lembra que ele tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. E não só isso aconteceu, como o Espírito Santo inspirou aquelas palavras para que depois estivesse na Bíblia. E não só isso, como mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas depois desse sermão aqui. Então eu acho que esse sermão estava certo. Você sabe que eu tive um professor no seminário que falou que achava que estava errado? Um professor que falou, eu acho que Pedro não entendeu direito. Eu acho que, meu Deus, desde aquela época, sempre no meu coração dói essa afirmação, porque se aprender isso numa sala de aula é meio chocante. Mas eu creio que o Espírito estava nele. Eu creio que ele estava o guiando. E que tudo aquilo que Joel profetizou começou a se cumprir por meio daquele que Pedro chama aqui, no verso 22, Jesus o Nazareno,
milagres, prodígios, sinais que Deus realizou no meio de todos vocês. E tudo isso foi determinado pelo plano de Deus. Ele está lembrando de Joel, depois ele vai voltar para o Joel. E vocês fizeram parte desse plano, sabe como? Matando Jesus. Matando aquele que veio, mas Deus o ressuscitou, o tirou da agonia da morte, conforme também foi dito pelo Davi. E aí ele cita o Salmo 16. Vamos também nós para o Salmo 16? Porque, embora o Pedro não falou, vamos abrir no Salmo 16, ele o cita de cor aqui. Salmo 16, versos 8 a 11. E isso é parte de todo o sermão expositivo, você citar a Bíblia, você usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. As Escrituras interpretam a própria Escritura. Nós não precisamos de outras ferramentas, ainda que as possamos usar, as possamos citar, mas sempre que o texto é usado e suficientemente abordado e aplicado, isso faz toda a diferença na vida de quem ouve. Porque nós não saímos das Escrituras. É o que Pedro faz no seu sermão expositivo de Joel, naquela ocasião de Atos 2. Ele cita o Salmo 16, a partir do verso 8, acompanhem comigo, onde ele diz assim: Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Agora volta comigo para Atos 2. Lá no verso 25, depois de falar de Jesus, dos milagres, dos prodígios, dos sinais que Joel profetizou que começariam na vinda do Espírito, e começaram com Jesus e que continuam com a história da igreja, a partir do verso 25 de Atos 2 nós lemos: Porque Davi fala a respeito dele, de Jesus, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim. Aí ele começa a citar o Salmo 16 aqui, né? Em Atos 2:25. Porque Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. A gente vê que a forma como Pedro cita de decor o texto do Salmo 16 é um pouco diferente de como está no Salmo 16. Mas é provavelmente porque ele está citando de cor, ou de cabeça. E uma outra palavra saia não exatamente como está lá, mas ele está com o texto na cabeça. E ele está usando a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, como uma espécie de ilustração. Ele está falando de Jesus. Então, ao invés de querer caçar ilustrações ou algo que se compare, ele usa a própria Escritura para fundamentar que Jesus é o Messias. E aí no verso 29 ele continua, dizendo: Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Mais uma vez, ele está expondo o texto. Agora ele vai expor o Salmo 16, quando ele diz: Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que é que Pedro está fazendo? Ele cita a Bíblia, ele explica a Bíblia e ele aplica a Bíblia. Isso é o sermão expositivo. Ele citou a Bíblia, Salmo 16. Ele leu a Bíblia, não é portanto, ele explicou o texto quando ele disse: Davi não estava falando de si mesmo, Davi estava falando de Jesus, Davi estava falando da ressurreição, Davi estava falando, guiado por Deus, de um descendente dele que se sentaria no trono. E ele aplica o texto, quando a partir do 32, ele diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Quando nós aplicamos o texto num sermão expositivo, a aplicação é a hora que a gente entra na Bíblia, é a hora que o povo entra na história. Um sermão expositivo não é um sermão não é uma aula, onde você simplesmente lê o texto, explica o texto, fecha o texto e vai embora para casa. O sermão expositivo, nós aplicamos o texto para a nossa própria vida. Nós precisamos entender o que isso tem a ver com a minha vida.
Porque simplesmente ler e explicar pode ser uma coisa muito bonita, mas Deus não nos deu a Bíblia para que ela fosse uma história muito bonita. Deus nos deu a Bíblia para que ela fizesse diferença na nossa vida, para que ela se aplicasse ao nosso dia a dia. Então nós temos que nos colocar na história, aplicando a história à nossa vida e nos aplicando a ela. Por isso que Tiago vai dizer na sua epístola que a palavra de Deus, ela é como um espelho diante dos nossos olhos. O espelho é aquilo no qual você entra e você também tira. Você se vê ali. E o espelho, pelo que você vê ali, te ajuda a te tirar as imperfeições, arrumar o que está desarrumado, limpar o que está sujo, e ao mesmo tempo permite que você se veja ali. Ele não só permite que você se veja ali, mas que ele também saia dali para fazer diferença na tua vida. Assim as Escrituras. Não pode ser simplesmente um livro técnico, formal, que vai fazer diferença na nossa vida intelectual. Tem que se aplicar. Por isso que Pedro está aplicando aqui. Verso 32, mais uma vez. Deus ressuscitou esse Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. E aqui ele vai para a conclusão do seu sermão citando o Salmo 110, 1. E ele cita o Salmo 110, 1 dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, o sermão de Pedro, se lido numa sentada, ele não dá nem 2 minutos. Mas eu, imagino você também, não acredito que o sermão de Pedro tenha durado 2 minutos. Então, obviamente, não está registrado aqui tudo que Pedro pregou. Mas as poucas coisas que o Espírito Santo quis colocar aqui para a nossa revelação, para nosso conhecimento, são suficientes para mostrar que Pedro leu o texto, começou a explicar o texto e aplicou o texto. Assim se faz um sermão expositivo. Um sermão que pode ser pregado por um pastor, pode ser pregado por um irmão, pode ser pregado por um amigo para o seu amigo. É alguém sendo um boca de Deus. Uma mãe pregando o evangelho para o seu filho, um pai para o seu sobrinho. É alguém que tem a consciência de que ser boca de Deus é fazer uma pregação expositiva. E a pregação expositiva é feita de você conhecer a palavra de Deus. Pedro conhecia ou não a palavra? Dá para perceber que ele conhecia. Então, conhecer a palavra, quando nos é dada a oportunidade, lermos a palavra, ou citarmos a palavra, de cor, como Pedro fez aqui. Depois de lermos ou citarmos, fazermos o quê? Passo número 2, explicarmos a palavra. Por mais que a gente queira entrar no assunto, olha, isso não é bebedeira, porque o álcool, porque a bebida, porque isso, porque são 9 horas da manhã, o boteco ainda não está aberto, esse pessoal, vocês têm coisa... Não, eles não entram na história. Ele leu o texto e ele explicou o texto. E talvez um desavisado lá no meio pode até ter se perguntado, mas o que isso tem a ver com a nossa palavra? A gente quer saber sobre esses bêbados aqui. Pedro, ele vê a necessidade, mas ele não entra na curiosidade do povo. Ele simplesmente é um escravo da palavra. Ele vê o que está acontecendo, então ele lê o texto para aquela ocasião, ele é um bom dispenseiro da palavra. Então ele lê o texto bíblico, passo número 1, ele explica o texto bíblico, que é a exposição em si. Olha, o texto bíblico diz isso, é isso que aconteceu. E aí então ele aplica o texto bíblico. No caso aqui, como a aplicação era, vocês mataram Jesus, vocês têm que se arrepender disso. Vocês têm que se converter daquilo que vocês fizeram. E aí o texto diz que no final daquela pregação, o verso 37, muita gente estava comovida e perguntando, o que a gente faz? E Pedro então conclui dizendo, se arrependam. Verso 38, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
E aí a gente sabe, no final desse texto, que no versículo 41, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o primeiro sermão da história da igreja. E ele foi expositivo, aplicativo. Ele foi totalmente baseado na palavra de Deus. Ele usou a palavra como ilustração, como fundamentação, e usou coisas que estavam acontecendo para aplicar, inclusive citando pecados que aquelas pessoas cometeram. E o Espírito Santo tocou no coração de quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas. Pedro não teve medo, Pedro quis apenas ser fiel e quis explicar a palavra de Deus com simplicidade e fazendo com que ela se tornasse aplicável na vida daquelas pessoas. Se Pedro tivesse tão somente citado Joel, citado Davi e ficado naquilo, o que aconteceria? Não teria aplicação. As pessoas não se arrependeriam. Ele só citou Joel, citou Davi e acabou. Mas ele disse, vocês mataram, vocês fizeram isso. Jesus ressuscitou para nossa salvação. Com isso, ele trouxe um texto de séculos atrás, no caso dele, para nós é milênios atrás, mas no caso dele, o texto de Joel, de séculos atrás, ele trouxe para o dia deles, e disse, isso daqui tem a ver com a gente. Hoje, nós somos chamados a fazermos os sermões expositivos, os estudos expositivos, as pregações expositivas, as evangelizações expositivas, os discipulados expositivos, fazendo da mesma forma, sabendo a palavra, explicando a palavra, e aplicando a palavra na vida daquela pessoa. E para isso, eu tenho que estar fazendo o que Pedro fez antes dele começar a pregar. O que Pedro fez antes dele começar a pregar? Ele estava fazendo o que com os outros discípulos? Orando. Não se faz um sermão sem oração. Não se prega sem oração. Tudo aquilo que Pedro fez, ele fez na dependência total do Espírito Santo. Nossa maior tentação é termos uma ideia, bolarmos um sermão, um estudo, uma palavra, e aí montarmos tudo, e depois irmos na Bíblia procurando um texto para dar fundamento para aquilo que a gente quer falar. A gente monta um sermão, depois a gente vai procurar um texto básico, um texto para ajudar a gente na hora do sermão. A gente vai dar um estudo bíblico, vamos falar sobre perdão. Eu tenho aquela história minha com meu pai, tem aquela história que aconteceu no Brasil, tem isso, tem aquilo, beleza. Qual o texto bíblico que será que a gente pode usar para falar sobre o perdão? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos orar e o Espírito há de nos guiar na leitura das Escrituras. À medida que a gente vem conhecer mais e mais a palavra de Deus, naquilo que Ele mesmo quer que o seu povo coma naquele dia, o alimento a ser dado para as ovelhas. Que Deus nos ajude a fim de que a gente possa ser fiel nas mãos de Deus e que essa marca de uma igreja saudável seja vista nas nossas igrejas. Afinal de contas, igreja não é feita de pastor, igreja é feita de vidas. A pregação expositiva, ela deve ser uma marca na vida da igreja, ou seja, na vida do povo de Deus. Porque o pastor é também um membro do corpo de Cristo, ele também vai fazer isso. Mas não é só função dele conhecer a Bíblia e aplicá-la na vida das pessoas, é função de todo mundo. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que a gente teve aqui agora e obrigado por esse exemplo que o apóstolo Pedro nos dá de um sermão que nasce na palavra, fica na palavra, não sai da palavra e que usa a palavra para aplicar às nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, que o exemplo de Pedro possa ser vivido por nós hoje também e que o Senhor possa, pela Tua bondade e misericórdia, usar nossas vidas, vidas tão frágeis, tão fracas, vidas, ó Deus, tão quebradas e muitas vezes rebeldes e negligentes, como foi a vida de Pedro também. Vasos de barro, Pai, trincados muitas vezes, remendados e refeitos pelo Teu Espírito. Sabemos, ó Deus, que nós não somos dignos e que vasos que somos, Pai, somos tão indignos, mas se foi do Teu querer encher esses vasos de barro com o tesouro da Tua palavra, usa a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a Te conhecer cada vez mais e nos lembra da Tua palavra toda vez que a gente estiver diante de alguém, para que sejamos boca do Senhor,
para trazermos conhecimento e glória do Senhor para essa terra. É o nosso desejo em oração, em nome de Jesus. Amém.